saber se eu já estou pronta para lançar o meu curso? Nesse vídeo eu decidi trazer alguns sinais que provam que você já está pronta para lançar o seu infoproduto, mas ainda não sabe. Oi, eu sou a Sara Brandão, sou mentora em marketing de lançamentos e ajudo profissionais que querem transformar os seus conhecimentos em infoproduto. No vídeo de hoje eu decidi trazer a resposta de uma pergunta que eu escuto muito, que é: como saber se eu estou pronta para lançar o meu infoproduto? Muitas pessoas travam nessa parte porque esperam um momento perfeito. Mas como a gente sabe que não existe um momento perfeito, eu decidi trazer alguns sinais que provam que você já está no momento certo de lançar o seu curso. Quando a gente fala sobre o momento certo, muitas pessoas acham que a gente está falando sobre a parte de recursos, para você gravar e lançar o seu curso. Quando na verdade o momento certo ele envolve duas outras coisas, que é a sua mentalidade e a sua experiência. Só que a gente precisa entender que esses dois pontos eles andam junto. A nossa mentalidade ela é muito importante para a gente saber que a gente tem a capacidade de ensinar outras pessoas. E a experiência é a parte técnica mesmo, aquilo que comprova que você tem conhecimento suficiente para ajudar outras pessoas. E esses dois pontos eles sempre vão andar junto. Muitas pessoas acreditam que só ter experiência já é o suficiente. Só que conhecimento a gente consegue adquirir. Agora a nossa mentalidade é um pouquinho mais complexo de mudar. Então a gente vai começar por esse ponto. Uma coisa que eu vejo muito incomum em profissionais que têm experiência é muitas das vezes duvidar de si mesmo, ter uma autoconfiança muito baixa. E nessa era das redes sociais acaba se comparando com outras pessoas e acaba se sabotando. Muitas das vezes fica dando vozes àqueles pensamentos intrusivos que acaba surgindo e que é extremamente normal. Mas se você ficar alimentando isso, hora ou outra você vai acabar desistindo. Porque esses pensamentos que surgem na hora que a gente decide lançar um curso é super normal. Você se questionar se você tem conhecimento, se você sabe ensinar ou se até alguém vai comprar o seu curso é extremamente normal. O que não é normal é você deixar com que essas vozes falem mais alto do que todos os conhecimentos que você tem. Então a primeira coisa é parar de dar voz a essas vozes da sua cabeça, porque elas vão aparecer justamente nos momentos que antecedem um grande passo. E eu sei que muitas das vezes essa sua preocupação é porque você quer fazer um bom trabalho. Então a primeira coisa é você parar de dar voz a essas vozes e começar a se questionar, a responder essas dúvidas que realmente aparecem. E assim você vai ter certeza que você já está pronto para lançar o seu curso. Então depois de trabalhar a sua mentalidade, que é algo que eu considero a mais importante, porque é justamente nessa parte que muitos profissionais desistem de lançar o seu curso, aí sim a gente parte para a parte técnica. E nessa parte é importante você se fazer alguns questionamentos e responder esses questionamentos para que você tenha mais segurança na hora de lançar. Será que eu tenho algo para ensinar para alguém? Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu escuto. E essa dúvida a gente consegue responder ela levando em consideração toda a sua jornada, toda a sua experiência e os seus conhecimentos. Leve em consideração os feedbacks que você já recebeu, seja de alunos, amigos, professores, clientes, seja quem for que consumiu seus conhecimentos e já teve algum benefício com eles. Isso já significa que você está no caminho certo. Muitos dos profissionais que eu atendo também, e é algo que é um indicativo que você está no caminho certo, é observar se já tem outras pessoas ao seu redor te pedindo dica, te pedindo para ensinar. Isso também significa que você está indo pelo caminho certo. Outra dúvida muito comum também é: será que eu sei ensinar? Saber fazer não necessariamente significa que você sabe ensinar outra pessoa. Então, pensando num cenário prático, onde uma pessoa chega para aprender com você, você conseguiria formular todos os seus conhecimentos, tudo que está na sua cabeça, e passar para ela como um passo a passo, um método mesmo, para que ela siga e obtenha os resultados que você promete? Isso já é o suficiente. E eu vejo profissionais que querem falar de forma técnica, querem falar tudo muito certinho, e isso muitas das vezes não é necessário. O que o seu aluno quer é entender o que você está falando. É claro que ter uma boa oratória, ter uma didática boa é muito importante e isso vai fazer diferença. Mas não é a principal coisa que você precisa. O que você precisa ter é uma comunicação clara, para que a pessoa que está aprendendo com você tenha clareza do que você está falando e consiga aplicar os seus conhecimentos. Porque a questão aqui é gerar valor na vida de outras pessoas. Então, se você já consegue formular os seus conhecimentos e passar para frente, já significa que você sabe ensinar. Outra coisa também que eu percebo são profissionais que querem
ensinar algum curso, algum conteúdo, mas ainda não conseguem encontrar referências na internet. E aí pesquisa e não consegue encontrar referência porque muitas das vezes aquilo que a gente quer ensinar é do nosso jeito. Então é impossível você encontrar outra pessoa falando exatamente do seu jeito, do jeito que você pensou ou até mesmo com o seu método. Inclusive, isso pode ser algo que a gente pode falar em outro vídeo. Se você tem dificuldade ou se você quer começar a montar o seu método exclusivo, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer um vídeo falando só sobre método. Agora, um outro medo que surge, que é: será que alguém vai comprar o meu curso? Esse medo, ele é muito comum e muitas das vezes ele é o que grita mais alto. Porque a gente precisa fazer um investimento para lançar o curso, a gente precisa investir em plataforma, investir em gravação, investir em profissionais para nos ajudar. E quando bate essa dúvida de será que alguém vai comprar, a gente acaba desistindo, porque a gente não consegue ter essa segurança. Só que quando essa dúvida surgir, é importante você pensar se esse conteúdo que você está ensinando, ele é realmente útil. Não útil só para você, mas útil para quem está começando a fazer aquilo que você ensina e precisa avançar. Porque se o seu curso ele é útil e ele faz sentido dentro do seu nicho, eu te garanto que ele vai vender. O que você precisa fazer é um bom trabalho de marketing, um bom trabalho de comunicação, criação de conteúdo, porque o que precisa aqui é você ter uma boa oferta, ter uma comunicação clara para poder passar para as pessoas essa transformação que você pode gerar. Então sim, o curso ele vai vender, mas é importante você saber comunicar ele exatamente com a pessoa que precisa, porque muitas das vezes a pessoa até tem um curso muito bom, tem um conteúdo muito bom, uma didática muito boa, mas às vezes acaba falando com pessoas que não têm tanto interesse. Então é importante você falar na sua comunicação e na sua criação de conteúdo tentando atingir exatamente essa persona que precisa dos seus conhecimentos para dar o próximo passo. Que aí sim eu te garanto que o seu curso vai vender. Então, finalmente, como saber se você está pronto para lançar o seu curso? É você se fazer esses questionamentos e começar a responder. Porque a própria resposta desses questionamentos já vão te dar a segurança que você precisa para mudar essa sua mentalidade e já começar a compartilhar os seus conhecimentos. Então, se você já tem um conhecimento que faz sentido dentro do seu nicho, se você já tem bons resultados, já tem feedbacks, já ajudou outras pessoas e conseguiu agregar valor na vida delas, se já tem outras pessoas te pedindo dica, te pedindo ajuda, se você já tem a sua própria maneira de fazer o que você sabe, isso já é um grande indicativo que está na hora certa de você lançar o seu curso. Então, resumidamente, se você pode criar, você pode compartilhar. Quem me conhece sabe que eu falo muito essa frase, mas eu até evitei um pouco de falar ela aqui, porque pra mim, de verdade, essa frase é o que resume todo esse questionamento. Sempre quando você se perguntar se está na hora de você lançar um curso, se está na hora de você compartilhar os seus conhecimentos, é importante você pensar que se você já teve o poder de conseguir criar algo, de conseguir transformar algo, você precisa também começar a compartilhar. Então, se você sente que dentro de você já existe essa vontade de ensinar, é porque existem outras pessoas que estão precisando dos seus conhecimentos para dar o próximo passo. É claro que só ter essa vontade não é o suficiente. A gente precisa ter conhecimento, precisa ter técnica, experiência e resultado. Mas quando essa chama, essa vontade já nasceu dentro de você, é porque está na hora de você lançar. Porque é igual eu falei, conhecimento a gente consegue adquirir, mas agora essa vontade de querer transformar a vida de outras pessoas precisa nascer primeiro dentro de você. Então, se você pode criar, você pode compartilhar. Essa frase surgiu para mim nesse mesmo momento, quando eu comecei lá atrás. Eu tinha muita insegurança de lançar os meus infoprodutos. Eu já tinha conhecimento, já tinha muito estudo, já tinha até lançado outras pessoas próximas, mas eu ainda tinha insegurança de pegar aquilo e levar a sério como um trabalho mesmo. Eu acabava fazendo aquilo meio que como um braço do meu negócio e não como o principal. E naquele momento essa frase surgiu pra mim, pra falar a verdade aqui, eu nem lembro quando foi o momento exato, eu nem lembro como que foi, mas eu lembro que eu senti realmente esse sentimento de, se eu pude criar, se eu pude estudar, se eu pude me formar para ajudar outras pessoas, eu também posso compartilhar. E naquele momento já existiam pessoas que estavam pedindo dicas, pedindo para que eu ajudasse, então eu simplesmente decidi começar do jeito que eu estava, com os recursos que eu tinha, e hoje eu percebo que foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso que eu tô te dando esse conselho.
Porque se você pode criar, você deve compartilhar. Porque agora existem outras pessoas que só vão dar o próximo passo através dos seus conhecimentos. Se de alguma forma você sente que esse conteúdo ele fez sentido pra você, eu nem sei como que você encontrou esse conteúdo, mas eu decidi fazer ele porque é algo que as pessoas ao meu redor me perguntam muito. E eu vejo isso não de pessoas que não sabem, mas de pessoas que têm muito conhecimento, muito potencial, mas ainda se sentem travadas. E eu espero poder ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo. E se você tem alguém que você conhece que também está passando por esse mesmo momento, que também está aí na dúvida se é o momento certo de lançar o seu curso, manda para essa pessoa também, que eu tenho certeza que ela também vai se beneficiar por esse mesmo conteúdo. Eu espero muito, de verdade, que esse vídeo tenha feito sentido para você, que de alguma forma ele tenha te ajudado. E agora eu quero trazer muitos conteúdos nesse mesmo sentido, pra gente falar sobre infoproduto, pra gente falar sobre compartilhar conhecimento, sobre criação de conteúdo, todo esse universo digital e também sobre mentalidade, porque a gente virando essa chavinha, muita coisa muda pra gente também. Espero muito que você tenha gostado, curte, comenta aqui nesse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!